Eleito Lula divulgou nessa semana os nomes dos líderes do governo na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional. Então a gente volta a Brasília com a repórter Catiúcia Sotomayor. A discussão agora, Catiúcia, com a posse amanhã. O novo Congresso só toma posse no dia 1º de fevereiro, mas naquele dia teremos a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Quais são as articulações até lá? Bem-vinda. Olá, pois é, para as lideranças, a função que garante maior tempo de fala no plenário e indicação de cargos, em troca da defesa dos interesses do Executivo e também em orientar as votações nesse sentido, Lula indicou 2 petistas e um não petista, mas que, segundo Lula, é uma, entre aspas, revelação. Randolfo Rodrigues será o líder do governo no Congresso. Ele esperava um ministério pelo partido, Rede, que teve a vaga ocupada por Marina Silva. Os outros líderes são Jacques Wagner, do PT, que será líder do governo no Senado. E aqui vale uma lembrança. Ele, Jacques Wagner, já foi ministro de Lula e de Dilma em outras gestões. Em 2016, ele abriu mão da Casa Civil para Dilma poder nomear Lula, naquela indicação que foi anulada na sequência pelo STF. Também vale abrir parênteses aqui. Jorge Messias, o ex-assessor de Dilma, que levaria o termo de posse da Casa Civil do então ex-presidente como ministro para ele assinar, é o que ficou conhecido numa conversa de Dilma com Lula e ficou sendo chamado de Bessias. Ele será um ministro da Advocacia Geral da União no governo de Lula. Enfim, um outro líder indicado é José Guimarães, do Ceará, que foi o grande articulador da PEC Fura-Teto no último mês. Ele será o líder do governo na Câmara. O papel dos 3 é, com Lira e Pacheco reeleitos, avançar na construção de uma base que articule a aprovação de projetos de interesse do PT, do governo novo. Lira está praticamente garantido, mas Pacheco terá de enfrentar outros nomes. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, senador eleito. A eleição para a mesa diretora, como você falou, está marcada para o dia 1º de fevereiro e o vencedor vai ocupar o cargo até fevereiro de 2025. Mas como o Congresso, a partir do ano que vem, será muito mais conservador, uma grande bancada de direita e de apoiadores do atual governo, como a maior bancada eleita da Casa, a do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, com 99 deputados, o PT precisará do apoio dos presidentes das 2 casas para garantir alguma governabilidade, já que terá uma base de aliados muito inferior à da oposição. E essa negociação de Lula com Lira e Pacheco foi muito intensa após o segundo turno. A gente tem acompanhado aqui na Jovem Pan, e evidenciando como, com as tantas alianças e com a disponibilidade de cargos para os novos aliados, deixando de lado antigos, gente que apoiou a eleição, a transição, como partidos menores, o Avante, o PV, Agir, Solidariedade, por exemplo. Isso mostra como que vai ser feito o quebra-cabeça político dessa gestão para se conseguir alguma sustentação aos projetos do novo governo. Eu volto com você. Catiúcia Sotomayor, com as articulações em Brasília. Daqui a pouco você vai voltar nessa edição do Jornal da Manhã, girando agora os nossos comentaristas mais uma vez para falar sobre a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Deputado Coronel Tadeu, o senhor está deixando o Congresso Nacional, mas até o dia 1º de fevereiro estará acompanhando todas as articulações. O senhor acha que em relação a Arthur Lira, o nome dele já está definido? A dúvida fica com o Senado ou não? Eu acredito que praticamente esse cenário está definido. Nós teremos Arthur Lira na Câmara dos Deputados e temos aí uma disputa ainda não tão certa ainda no Senado, onde Rodrigo Pacheco e o ex-ministro Rogério Marinho, e agora senador eleito pelo Rio Grande do Norte, também devem disputar. Essa sim ainda está aberta. É claro que o Pacheco ele leva toda a vantagem em relação ao Rogério Marinho, mas ainda eu considero uma eleição muito indefinida. Na Câmara, possivelmente até Arthur Lira seja um candidato único. Não acredito que o PT, após a votação da PEC, irá descumprir o acordo que foi feito de manter o apoio ao Arthur Lira, e acredito eu que se surgir algum outro candidato, ele deve partir do PL. Acredito eu que possa ter algum candidato que queira ali amealhar alguns 100, 150 votos no máximo, mas o Arthur Lira ele deve, digamos assim, passear nessa eleição, tamanha a sua influência dentro da Câmara dos Deputados.
Mota, você acha que essas eleições são previsíveis, podem ter surpresas? E o trabalho dos líderes da Câmara, Senado e Congresso, esses líderes têm funções importantes no Congresso? A gente acabou de ouvir aqui, né, Diana? Isso é uma informação muito importante para as pessoas, para quem está nos ouvindo. Os líderes, eles têm duas vantagens grandes, né? Maior tempo de plenário, ou seja, podem discursar mais, podem aparecer mais na mídia, e também indicações de cargo, né? Eles podem indicar pessoas para cargos no governo, no Congresso. Além disso, eles têm um título, né? Eu sou o líder do governo. E isso, para muita gente, é a parte mais importante. Nós vimos os três nomes, né? O líder do governo no Congresso, o líder do governo no Senado e o líder do governo na Câmara. São três nomes polêmicos, são três nomes que trazem uma história, cada um deles uma história diferente. Nenhum deles pode ser considerado inexperiente ou sereno ou tranquilo, né? Então, a atuação deles no Congresso promete. Acho interessante também essa consideração da eleição do presidente da Câmara. Aparentemente existe, né, quase um consenso em torno dele, e a opinião geral é de que o Pacheco também tem grandes chances de ser eleito presidente do Senado, mas deve enfrentar alguma oposição. Eu só gostaria de lembrar duas coisas novas, né, no ano que vem. Primeiro, essa já falada tendência conservadora do Congresso. E a gente vai ter que esperar o Congresso começar a funcionar para ver quantos dos deputados que foram eleitos debaixo desse guarda-chuva conservador vão ficar lá ou vão ser seduzidos por promessas e mudar de lado. Agora, um outro fator vai ser muito importante: a observação popular. O eleitor agora está prestando atenção como nunca prestou nas eleições para presidente da Câmara e do Senado, porque o eleitor agora entende o papel fundamental que esses presidentes da Câmara e do Senado têm em permitir ou bloquear que projetos importantes aconteçam. Então, o ano promete ser interessante.